Olá, aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da disciplina de Cálculo 2, para o curso de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. O tema de hoje são os sistemas de coordenadas tridimensionais, o tema desse vídeo são os sistemas de coordenadas tridimensionais e consiste em aprendermos a representar numa folha de papel, num espaço bidimensional, uma estrutura tridimensional, que é o modo como a gente observa o mundo ao nosso redor. Então, esse tema é bastante interessante e a ideia consiste em como fazer, né, estruturar um ângulo de representação, como achar os sistemas de coordenadas, e como calcular distâncias e a partir daí chegar, por exemplo, numa equação da esfera no espaço tridimensional. Então, esse vai ser o tema da aula de hoje. A primeira coisa, quando a gente pensa num sistema tridimensional, a gente vai pensar num sistema coordenados em que há três eixos, né? No espaço bidimensional, nós temos dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal, chamados XY. Aqui nós temos três eixos, os eixos X, Y e Z. E esses três eixos é que nós usamos para fazer a representação dos pontos coordenados. Esses três eixos também eles ficam com um ângulo. Note aqui, né, você tem o eixo vertical, um eixo horizontal e um eixo aqui de profundidade. Cada um desses eixos vai representar, então, eixo X, Y e Z. Aqui, essa representação é a representação do GNU-plot, que ele estrutura o sistema coordenado desta maneira. Tá? Então eu estou usando o GNU-plot para produzir esses gráficos. Vai ser importante posteriormente disponibilizar para vocês esses códigos para que vocês tenham condições de reproduzir estes gráficos aqui. Cada um dos então quando a gente vai a próxima coisa, além dos eixos coordenados, né, que neste caso aqui temos o x, o y e o z, temos também os planos coordenados, o plano XY, que é formado pelos eixos XY e é o plano com que nós estamos habituados a trabalhar num sistema bidimensional. Temos um plano YX, né, então, ZX, aqui o eixo Z, aqui o eixo X, então esse é o ZX. E temos um plano ZY, né? Então aqui o eixo Y, aqui o eixo X, então aqui está o plano ZY. Tá? Uma posição P, a próxima coisa é o primeiro octante. Essa região aqui em que está esse ponto, né, que tem os lados positivos dos eixos X, Y e Z, esse aqui é o octante positivo, o primeiro octante do espaço tridimensional, né? São 8 octantes, então você tem a parte de baixo aqui com Z negativo, a parte de trás ali com Y negativo, a parte de trás aqui com Z negativo, com X negativo e assim sucessivamente abaixo do plano XY. Tá? Então essa que é a primeira parte da análise. Agora, quando nós quisermos representar um ponto nesse espaço tridimensional, nós representamos esse ponto como uma tripla ordenada de números reais. E essa tripla ordenada de números reais são as chamadas coordenadas do ponto no espaço tridimensional, em que o primeiro número é o valor no eixo X, o segundo o valor no eixo Y e o terceiro o valor no eixo Z. Quando nós vamos desenhar esse sistema, a primeira coisa que nós tomamos nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer andar uma unidade, aqui uma unidade no eixo Y, uma unidade no eixo X
Isso poderia ser feito na ordem inversa, né? Uma unidade no eixo x e depois uma unidade no eixo y. E aí nós traçamos a diagonal no plano XY. Em seguida, nós traçamos uma linha vertical, que é uma unidade aqui, paralela ao eixo Z, e a partir do ponto 1 no eixo Z, nós traçamos uma linha paralela a esta diagonal. No ponto em que elas se encontram, é o ponto, é onde a gente vai localizar o ponto de coordenadas 1, 1, 1. Poderia ser ABC, né? Bastaria andarmos B, A e C aqui, traçando essa reta paralela a esta reta. Tá? Então, com isso, a gente aprende a representar no espaço tridimensional um ponto de coordenadas ABC. Quando você quer representar, né, uma projeção deste ponto em qualquer um dos eixos, né, por exemplo, esse ponto 1, 1 tem essa projeção 1, 1, 0 aqui no plano XY. Né? Então, essa projeção é a chamada projeção Q, é a projeção de P no ponto XY. E, analogamente, nós temos as projeções nos planos YZ e ZX. Tá? É só uma questão de pegar uma das coordenadas igual a 0 e nas coordenadas restantes nós teremos a projeção do ponto naquele plano. Quando a gente estiver se referindo ao espaço tridimensional, a gente se refere ao chamado R3, que é o produto cartesiano do conjunto dos reais, 3 vezes. Né? O primeiro, a reta real no eixo x, do eixo x, a reta real do eixo y e a reta real do eixo z. Então, e esse produto cartesiano dá para nós o conjunto de todas as triplas ordenadas possíveis entre os números reais que a gente tem representados em cada um dos eixos ordenados. Então, e essa correspondência bionívoca entre os pontos no espaço e as triplas ordenadas do R3, nós chamaremos de sistema de coordenadas retangular tridimensional. Então, com esse sistema de coordenadas, nós teremos condições de representar objetos no espaço tridimensional, quaisquer objetos no espaço tridimensional, utilizando trincas ordenadas. Então, por exemplo, aqui nós temos um ponto, aqui nós temos o plano y igual a 1. Então, o plano y igual a 1 significa que para qualquer valor de z ou qualquer valor de x, y terá sempre o mesmo valor. Então, isso resulta num plano. O plano no espaço tridimensional é o objeto análogo à reta horizontal ou vertical no espaço bidimensional. Né? Se você tivesse a reta y igual a 1 no espaço bidimensional, então você teria aqui o eixo y, aqui o eixo x, e aí a reta passaria aqui, né, constante, nesse plano, de menos infinito a mais infinito no eixo x, porque independente do valor de x, o valor de y seria sempre o mesmo. Então o plano y igual a 1 apenas generaliza, é como se ele pegasse essa reta como se fosse uma lâmina, né? E ela sai daqui desse plano, sobe até mais infinito, ou ela desce até menos infinito, e isso dá origem a um plano, esse plano y igual a 1. Um outro exemplo é se a gente pegasse o círculo no plano bidimensional x mais y, x quadrado mais y quadrado igual a 1, se a gente coloca ele no espaço tridimensional, significa que independente do valor de z, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, o que significa? Que esse círculo sobe do plano xy ao mais infinito, ou do plano xy até menos infinito, ele vai varrendo e ele vai dando origem a essa casca cilíndrica, né? Se ele for um círculo aqui, então ele dá origem a esta casca cilíndrica, né? Uma tubulação que vai do mais ao menos infinito, este cilindro aqui. Um outro caso interessante é este aqui em que a gente representa o plano y igual a x. Então, quando você pega no plano,
no espaço bidimensional, a reta y igual a x. Então você tem uma retazinha, né, que vem aqui, ela tem aquela inclinação diagonal, inclinação 1, e ela vem do, do lado negativo, aqui, menos 1, até 1 e segue adiante, né, ela vai varrendo. Então, quando você coloca o espaço tridimensional, você pega essa reta e faz dela o equivalente então, à navalha, né? Então, você puxa, sobe essa reta. Para todo valor de z, você sempre tem a reta y igual a x. Então, é como se você fosse acumulando planos xy, vai acumulando esses planos até o mais infinito, ou acumulando esses planos até o menos infinito, e isso resulta então neste plano y igual a x, que é inclinado, né, essa grande lâmina. Tá, então aqui são alguns exemplos de representações no espaço tridimensional. Sigamos adiante para entender então agora como nós vamos calcular uma distância no espaço tridimensional. Então, a fórmula para a distância em três dimensões é, dados dois pontos, P1 e P2, aqui representados na figura E, o ponto P1 está aqui embaixo, o ponto P2 aqui em cima, né, na diagonal oposta aqui deste paralelogramo. As coordenadas do ponto P1 dadas por x1, y1, z1, e as coordenadas do ponto P2 dadas por x2, y2 e z2. A fórmula para a distância P1, P2, né, que a gente representa com essas barras verticais aqui na extremidade, P1, P2, dizendo que a gente está ali calculando o comprimento da linha que vai do ponto P1 ao ponto P2, é isso o que indica este símbolo aqui, é dada pela raiz quadrada da diferença das coordenadas no eixo x, de P2 e P1, quadrado, mais o quadrado da diferença das coordenadas no eixo y, dos pontos P2 e P1, mais o quadrado da diferença da diferença entre as coordenadas dos pontos P2 e P1 no eixo z. Tá? Então está aqui a fórmula da distância. Para a gente entender essa fórmula, dá para a gente usar uma intuição geométrica bastante popular, que é o cálculo ao teorema de Pitágoras, para calcular a relação entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, este elemento aqui é uma diagonal e ela vai ser vista como uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Para verificarmos isso, o que nós fazemos? Primeiro, nós notamos no plano XY, nós temos um triângulo retângulo, como nós estávamos habituados, né? Quando nós estávamos no plano e íamos calcular a distância entre dois pontos, nós desenhávamos um triângulo retângulo que tinha como um dos catetos a coordenada x, né, a distância entre os pontos no eixo, aqui no eixo y, e a distância entre os pontos no eixo x. Então nós tomávamos o quadrado dessa distância mais o quadrado dessa distância, e isso dá o quadrado desta distância aqui, que é uma hipotenusa. Agora note que como este plano é paralelo ao plano XY, então este plano aqui é perpendicular ao eixo Z, porque é assim que é desenhado, né? O plano XY é perpendicular ao eixo Z. Como isto acontece, então é formado um ângulo reto entre esta linha vertical e qualquer linha que passa pelo plano paralelo ao plano XY, ou plano horizontal.
Sendo assim, esta linha, que é a hipotenusa deste triângulo retângulo P1AB, forma um ângulo. Então, essa hipotenusa forma um ângulo reto com esta linha vertical aqui, que é a distância, né, a diferença entre as coordenadas z dos pontos P2 e P1. Então, como forma um ângulo reto, você tem aqui então mais um triângulo retângulo, que é o triângulo retângulo P1, P2. Bom, então a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é a reta P1, P2, ao quadrado é igual ao quadrado deste cateto, que é Z2 menos Z1, mais o quadrado deste cateto, que foi obtido usando o quadrado deste cateto mais o quadrado deste cateto aqui. Então, daqui decorre desta observação geométrica e da aplicação do Teorema de Pitágoras, nós obtemos então a fórmula para a distância em 3 dimensões. Esta fórmula, esta descrição que nós fizemos usando a figura, é apresentada neste pequeno parágrafo. Por último, neste primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a equação da esfera. Uma casca esférica é um conjunto de pontos pxy, cuja distância ao ponto C, HKL, que a gente chama de centro da esfera, é constante. Aqui ficou faltando colocar o é constante, a gente vai corrigir isso já. Olá, voltamos, fizemos essa pequena alteração em que eu afirmo, né, que o centro da esfera, aqui tem um acento errado, depois a gente corrige isso. Vamos corrigir agora, se não esquecer. Voltando, então, tiramos o acento. É uma constante chamada raio, que a gente e a gente denota esse raio por R, tá? Pela letra Rzinho minúsculo. Usando a equação da distância no espaço tridimensional, a gente pode escrever a equação da esfera, com centro num ponto HKL e raio R. Essa equação vai ser x menos h, então o ponto x, seja ele qualquer, menos o ponto h ao quadrado, mais o ponto y menos k ao quadrado, mais z menos y ao quadrado, sempre vai ser igual ao r ao quadrado. Caso o centro esteja localizado na origem do sistema referencial, então a fórmula se simplifica, porque h, k e l são nulos, e a gente passa a ter então esta equação aqui para representar todos os pontos de uma casca esférica. Aqui, por simplicidade, eu optei por representar apenas um dos hemisférios, né, o hemisfério sul de uma casca esférica. Tá aqui o hemisfério sul, tá? E tanto uma esfera de raio 2 quanto uma esfera de raio 1. Essa representação é a representação de uma região definida pelas seguintes inequações: z menor ou igual a zero, então z é negativo, e depois 1 menor ou igual a z ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 4. Então, veja, se a gente olhar essa equação, a primeira coisa que ela remete a nós é que se trata de uma esfera centrada na origem. Tá? Segundo, que a gente pode tomar a inequação à esquerda e a inequação à direita separadamente. Se a gente pegar somente a igualdade, então a inequação à esquerda resulta numa semisfera, né, ou um hemisfério de raio 1, tudo bem? E se nós pegarmos a inequação à direita, nós teremos um hemisfério de raio 2, porque 2 ao quadrado dá 4.
Tá? Então, olhando para esta equação é que a gente pode desenhar essa região desta maneira. Note aqui, e isso foi uma dificuldade técnica, não é um objetivo matemático, faltou colocar um plano aqui que cobrisse, né, essa região, deixando a parte interna, a pequena semisfera, fora, né? Então esse aqui é um maciço, seria como se fosse um ovo de Páscoa com formato esférico. Seria, não sei, uma galinha que consegue botar um ovo de Páscoa, ou coelho também, como a coisa como é totalmente irreal, um bicho botar o ovo de Páscoa, a gente vai aumentar o nível de irrealidade e produzir um ovo de Páscoa esférico. É uma casca grossa, né? Ele tem uma espessura 1. A questão é qual o sistema de unidades. Eu recomendo, para fazer esse chocolate ficar mais assim, vantajoso para quem está utilizando, eu recomendo fazer um sistema de unidades assim, se for em centímetros, já é uma bela de uma casca de chocolate. Agora, se alguém estiver passando por um momento de necessidade absurda de chocolate, isso pode acontecer com a gente em diversos momentos, especialmente aqueles em que a gente está querendo doce ou um pouco carente, aí eu recomendo usar decímetros, o que daria uma barra de chocolate daquelas imensas, tá? Bom, com isso a gente encerra essa primeira etapa da nossa aula de número 9. Nos despedimos e até breve. Tchau, tchau.